Galera, o Vasco vence o Criciúma de virada e agora assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. E o time do Vasco se aproxima cada vez mais do retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Grande jogo aí do Vasco, né? O Vasco conseguiu essa virada histórica aí, né? O Vasco, como sempre, é o time da virada, conhecido como o time da virada, e conseguiu fazer esse jogo aí, né? 2-1, né? Os gols aí, galera. O gol do Fábio Gomes e Nenê, como sempre, sendo decisivo para o time do Vasco. E Igor marcou o primeiro gol do time do Criciúma, que não conseguiu segurar o time do Vasco, que no segundo tempo voltou muito bem e conseguiu fazer os gols aí que deu a vitória ao time do Vasco, que é vice-líder, e agora abriu a vantagem, né, para o quinto colocado. A diferença do Vasco agora para o Ituano, que é o quinto colocado, é de 5 pontos. Então o Vasco vai precisar de mais uma vitória para poder garantir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. E bora acompanhar mais um corte do programa aqui, Linha de Passe, falando tudo sobre esse jogo entre Vasco e Criciúma. O empate, Breiler. O empate, os dois podem ir a 60. E aí, dependendo do saldo de gols que o Ituano pode tirar nessas duas rodadas, ele pode ultrapassar o Vasco. Até porque no confronto direto, cada gol que ele fizer é um gol para ele e um a menos para o Vasco. Então, existe a chance. O empate não garante ainda. O Vasco precisa... Vocês estão contando que na próxima rodada o Vasco vai perder, o Ituano... Não, o próprio empate do Vasco. Vai ganhar? O empate do Vasco com... O Ituano tem 50... o Ituano ainda vai... Tá. O Ituano tem 2 jogos. O Vasco precisa de 2 empates. Entendi. É que Londrina e Vasco. 2 empates. Ou uma vitória. Uma vitória. Ou 2 empates, o Vasco está dentro. Isso, sim, sem saber o que vai acontecer embaixo. Claro que o Ituano pode... E assim, mas hoje, o que preocupou foi o desempenho do Vasco. Exato. Jogo tenebroso, horrível. O time do Tencate, o Criciúma, conseguiu pressionar o Vasco até quase a metade do primeiro tempo. E ali pressionar mesmo, ter 3 oportunidades claras de gol e não conseguir matar o jogo. E aí o Vasco se vê vivo muito pela torcida, acreditando, o torcedor... em algum momento chegou até a se manifestar contra o time, mas numa hora crucial se levantou, e ali São Januário tem, de certa forma, levado o Vasco nas costas, mas foi muito no sufoco, desempenho preocupante. O Jorginho, nesses jogos em casa, sobretudo no próximo, precisa dar recados diferentes. Quando ele começa... O próximo é o último, não tem mais um depois, não. Pois é. Em casa é o último. E começa o jogo com linhas tão baixas, o zagueiro jogando lá atrás, perto da área. Isso passa a mensagem para o adversário de que você está inseguro. Então, o Jorginho também precisa... Ele já fez uma movimentação importante, que foi barrar o Nenê. E muita gente vai dizer, poxa, olha, o Nenê entrou, resolveu o jogo. Não necessariamente. Era necessário barrar o Nenê, porque não vinha jogando bem. E aí, nesse contexto, o Nenê funciona melhor no segundo tempo, que entra como fator novo, um cara que pode adicionar bola parada, que adiciona qualidade, poder de definição na área. Então, nesse aspecto, não recrimino o Jorginho, mas mais pela postura do time, que foi muito conservadora no começo. É Vasco e Sampaio Corrêa a próxima rodada. Sampaio Corrêa, em casa, ele vai muito bem. Fora de casa, ele tem campanha de rebaixado. Ele tem uma vitória só. Igual o Vasco. Uma vitória em 6 empates e 11 derrotas. Ele tomou 25 gols e marcou 8. Então é o seguinte... Dá para reclamar o adversário que caiu no colo nessa... Isso não quer dizer que ele já venceu, mas é um adversário que, normalmente, ao longo das 18 rodadas que jogou fora de casa, e essa é a última, ele não variou, ele só ganhou uma partida. Então... o Sampaio Corrêa, com a derrota de hoje por Ituano, ele sai da disputa, praticamente. Ele ainda sonhava com a classificação. Apesar da inferioridade de investimento, né? É um menor orçamento. A gente conversou essa semana acho o Sampaio Corrêa um caso à parte até na segunda divisão. Perto das outras potências, estão brigando. Potência dos grandes, ele se intrometeu numa briga que ele não tinha... Jogando em casa, né? E usando o fator casa. E tem... O Léo Condé, que é o técnico, conversou com a gente essa semana no nosso podcast Rolou Melão, e estava falando da dificuldade que é para ele sair. O que ele fala para os adversários também quando vão para lá é difícil para os adversários, né? Só que eles têm que sair 19 vezes. Vai lá uma vez, né? Exatamente, eles têm que sair 19 vezes. E é isso. O Vasco tem essa vantagem de jogar em casa contra um time que vai muito mal fora de casa. E que ganhar já não o jogo. tem mais interesse. E que não tem mais interesse. Vamos falar a verdade? Foi um passo muito grande para a classificação hoje. O Breiler está sendo muito alarmista, né? Muito prudente, talvez. Acho que assim, primeiro é bom lembrar,
Hoje, o Bahia e o Grêmio estão entre o Vasco e o Ituano. Quer dizer, você tem outros... Sim. Claro, o Grêmio vai jogar ainda contra o Náutico, a tendência é ganhar e voltar a passar. Mas hoje o Bahia está lá. Então, é um outro fator também. Mesmo que esse cenário catastrófico para o Vasco que o Breler está trazendo... Botou gente no meio ali, né? É isso, tem gente no meio. Então, agora, vamos supor que o Bahia vencesse os seus jogos e tal... Fazendo as contas, porque eu vi você, Dani. Eu tô tentando entender até agora. Mas final de campeonato eu sempre passo essas vergonhas. Porque assim, falta quanto, pode chegar a quanto, aí eu me enrolo. É assim, acho que... Melhor ganhar antes, né? Exatamente. Vamos aceitar o cenário catastrófico do Breler. Se o Vasco empatar com o Sampaio Correia em casa e o Ituano venceu Londrina por 2-0, vai bastar, caso essa seja a disputa, vai bastar ao Ituano vencer por 2-0 o Vasco na última rodada. Porque aí ele passa no saldo de gols. Mas a prudência do Breler... Né? Não é Mas muito prudente. É que o Vasco abusou da margem de erro, não saiu do G4 e vai subir pelo alto índice de abstenção dos adversários. Dos outros. Os caras tiveram tiveram E o histórico, né, Breler? O Vasco, caso volte à elite do futebol, não merecia? Não é isso. Não é que não É que os merecia, outros mas mereceram menos. os É a adversários história ajudaram. do E muito. cachorro Na mordido verdade, por só o cobra. Cruzeiro mereceu, né? Em cima Vasco disso... Só o animou Cruzeiro mesmo. mereceu. Porque as campanhas De maneira- do Grêmio, do Bahia, do Sport, todas são vergonhosas. Todas são vergonhosas. Então, O Grêmio, inclusive, que pode ganhar amanhã e se classificar. Na Série B que diziam a maior da história, os Não, grandes clubes, e a tendência é que decepcionantes subam campanhas. os 4 clubes campeões brasileiros, Eu acho que é assim. mas sem fazerem grandes campanhas. Agora, tem uma máxima do futebol, né? Que muita gente não gosta. Hoje era uma decisão pro Vasco, era uma final de campeonato. Final se ganha, não se joga. Do jeito que deu, conseguiu a virada. O problema é que não foi só hoje que isso aconteceu, né, Sim, Eugênio? mas Então, eu acho que assim... Sendo assim, as decisões... A outra decisão foi outra virada, contra o Londrina. O Vasco Sim, perdia o jogo também. aos 43 do segundo tempo mas- e tirou do nada a virada. E não era nem em casa. Eu acho que é importante o Vasco pensar, e assim, né? Claro que tem que muita curtir... coisa errada no Vasco. Tem que curtir mas se não subir, a vai ser subida. pior ainda. Claro. Tem que curtir a subida e tudo mais, mas assim, é curtir a subida e uma hora depois já estar pensando no que ele vai fazer para a Série A, porque tá muito ruim. Quer dizer, tá muito ruim. Vai subir, provavelmente vai subir, a gente acha que vai subir, mas imaginar que esse time... E aí acho que é pensar em tudo mesmo, tá? Eu sei que acabou de trocar de técnico. Exatamente, o nome do técnico é para se aí é outro pensar campeonato. também. Mas a quantidade de muda tempo completamente. Fecha aí, que Calçade, o que tá na Vasco hora da gente ir passou embora. na história, né? Na segunda divisão, é um absurdo o tamanho do Vasco. Só para Sim, mas- pontuar. É uma outra história, até porque o Vasco, a partir desse momento, poderá passar sim pelo planejamento da SAF. Porque a SAF chegou, mas não chegou, que ela não pôde fazer nada até aqui. Então, a partir de agora, subindo, é uma nova história que começa. Vamos ver como é que vai ser escrita essa história. A ver, vamos ver o que vai Vamos ver. acontecer aqui, esse premonitor do caos, que foi Breler Pires Sempre para o Vasco da Gama. Cachorro mordido Mas por falaremos cobra tem medo sobre de isso linguiça, ao longo mas da cachorro semana. mordido pela linguiça tem muito mais medo. Galera, a Série B esse ano tem sido bem estranha, né? As equipes aí favoritas têm sofrido um pouquinho. A única equipe que conseguiu despontar na Série B foi o Cruzeiro, né? As outras equipes favoritas, que é Vasco, Grêmio, Bahia, até o próprio Sport. Também o Sport ficou uma boa parte do campeonato entre os 4 primeiros colocados, né? O Grêmio ficou o primeiro turno uma boa parte fora do G4, né? E acabou conseguindo retornar. Depois que o Grêmio entrou no G4, não saiu mais. E já o time do Sport chegou a oscilar muito, né? E hoje, mais uma vez, decepcionou seu torcedor. A equipe está em 7º lugar. Eu acredito que o time do Sport vai permanecer na Série B no próximo ano. Muito ruim para o planejamento do Sport no campeonato. E já o Vasco, né, tá fazendo as continhas lá, o que precisa fazer para poder subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Tem o Ituano, que pode ser a pedra do sapato do time do Vasco, e vai depender muito do resultado do Ituano no próximo jogo. O Vasco tem que secar o Ituano não pode vencer, assim também como o Londrina, né? Porque o Vasco vai ter um jogo direto contra o time do Ituano, última rodada fora de casa, onde, dependendo do resultado da próxima rodada, da penúltima rodada, o Vasco pode jogar pressionado no último jogo. E se perder para o time do Ituano no último jogo, o Ituano pode ultrapassar o Vasco na tabela de classificação. Porque se o Ituano ganha esse próximo jogo, vai 57. O Vasco não ganha, o Vasco continua com 59 ou iria a 60. E vai depender do último jogo
para ver quem vai subir. Então o Vasco tem que somar pontos nessa próxima rodada e torcer para o Ituano e Londrina não vencer na rodada, para assim o Vasco conseguir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, assim também como outras equipes que estão na parte de baixo aí, que é o Bahia e o Grêmio. O Grêmio ainda joga nessa rodada e o Grêmio ainda tem chance de subir para 51 pontos, 61 pontos, né? O Grêmio pode chegar e com isso o Grêmio já pode ter uma grande chance já de... Não, se o Grêmio ganhar, o Grêmio já está na Série A no próximo ano, pois da equipe do Ituano não vai ter como ultrapassar o Grêmio, galera. Esse foi o jogão do nosso canal. Deixa nos comentários quem vocês acham aí que vai subir para a Série A. Se vai ser Grêmio, Bahia, Vasco. Dizem aí que o Ituano, o próprio Sport ainda de Londrina tem chances de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Deixa nos comentários aí, não esquece, deixa seu like, se inscreve também no nosso canal.